E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório de língua inglesa para a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros. Vamos iniciar o nosso trabalho focando o primeiro tópico previsto no edital dessa instituição. Nós falaremos sobre o infinitivo na língua inglesa, o infinitive, como eles denominam em inglês. O que a gente precisa saber a respeito desse assunto? Em primeiro lugar, que o infinitivo é a forma espontânea, é a forma natural que o verbo assume no cenário da língua inglesa. Então, se você chega para alguém e pergunta como é o verbo jogar em inglês, você naturalmente deve responder to play. Por quê? A pergunta te foi feita no infinitivo, a resposta deve ser dada na mesma forma verbal. O infinitivo em inglês se divide em dois grupos. O que eu chamo de infinitivo oficial, o infinitivo para valer. Em inglês, esse infinitivo oficial é chamado de full infinitive, ou infinitivo completo. E ele é caracterizado pela presença da partícula to. Muito cuidado com essa partícula porque ela tem duas funções básicas na língua inglesa. Uma é como preposição para. A outra aplicação, a que nos interessa, é precedendo o verbo para demonstrar ao leitor que nós estamos trabalhando com o infinitivo. Então, o primeiro tipo de infinitivo é o infinitivo com o to. Em inglês, ele é chamado de full infinitive. O segundo tipo de infinitivo, que é importante, porém não é a forma oficial do infinitivo, é o infinitivo sem o to, que nós, professores de língua inglesa, convencionamos chamar de bare infinitive, ou infinitivo nu. Essa partícula bare significa despido ou nu. Então, o infinitivo bare é aquele infinitivo que abre mão, ou seja, descarta a partícula to. As duas formas do infinitivo, claro, são importantes. E por isso nós vamos detalhar a aplicação de cada uma delas. Vamos começar falando sobre o infinitivo com o to. Existem 4 situações básicas onde você deve recorrer a essa forma do infinitivo, aquela que faz uso da partícula to. A primeira aplicação é quando nós estamos trabalhando com to e enough, 2 advérbios de intensidade, tá? Por enquanto, você não precisa se preocupar em classificar as partículas, apenas reconhecê-las. Então, quando você estiver trabalhando com o to, como advérbio de intensidade significa demais, ou enough, a mesma linha de raciocínio, significa suficiente, você vai utilizar, caso sinta a necessidade de trabalhar com o verbo logo depois, o infinitivo com to. Me permitam dar esses 2 exemplos. This sofa is too heavy to carry. Esse sofá é pesado demais para carregar. To carry. Nós temos aqui o verbo carry, que é o verbo carregar, precedido da partícula to, caracterizando esse primeiro tipo de infinitivo do qual nós estamos falando. Agora vejamos um exemplo com a palavra enough. The coffee is warm enough to drink. O café está quente o suficiente para beber. Deu para entender? Nesse caso, a partícula enough, que está grifada, a mesma coisa eu fiz com o to, atrai o uso do infinitivo com a partícula to. Tudo bem? Essa é a primeira aplicação, depois de to e enough. Tudo bem? Para frente, também usaremos esse mesmo tipo de infinitivo quando estivermos trabalhando com as expressões the first, que seria o primeiro, the last, que seria o último, the only, que seria o único. Então essas 3 expressõezinhas, elas também vão exigir que nós trabalhemos com o infinitivo caracterizado pela presença da partícula to. Vejamos alguns exemplos. He was, ele foi the first man. Olha só, the first, a expressão está presente, a mesma que nós acabamos de comentar. E isso exige que nós utilizemos o verbo no infinitivo com to. Climb significa escalar. E a presença da expressão the first me obrigou a usar a partícula to antes do verbo escalar. Então ficou, he was the first man to climb Everest. Ele foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Agora veja esse segundo exemplo. They were the last to arrive at the party.
Eles foram os últimos a chegar na festa. Entenderam? Então as expressões the first, the last, mais uma, the only, she is the only scientist. Ela é a única cientista to win. Olha o verbo vencer, ganhar. To win 3 Nobel Prizes. Então vamos lá. Primeira aplicação, quando estivermos trabalhando com os advérbios de intensidade to e enough. Segunda aplicação, com as expressões the first, the last, the only. Agora, as duas últimas aplicações que estão reunidas nesse slide seguinte são as mais importantes. E eu peço que você dê uma atenção especial a essas duas. A de número 3, ou seja, quando nós estamos trabalhando com adjetivos, aquelas palavras cuja função é qualificar o substantivo. Então, quando você estiver fazendo uso de adjetivos, você também vai ter que utilizar o infinitivo com a partícula to. Eu trouxe 2 exemplos para ilustrar o que eu estou tentando dizer. It is wrong é errado, wrong. É um exemplo clássico de adjetivo. Significa errado, eu quero dizer que é errado tratar, to treat. Por que eu fiz uso da partícula to antes do treat? Aí você responde, porque wrong é um adjetivo e adjetivos atraem, puxam para perto de si o infinitivo com o to. Então é errado tratar os animais cruelly, cruelmente, com crueldade. She is happy to see you again. Ela está feliz em ver. Olha só, agora nós temos talvez um dos adjetivos mais populares da língua inglesa, que é o adjetivo happy. Então, a presença desse adjetivo vai atrair para perto de si mais uma vez o infinitivo com o to. Então, eu peço uma gentileza. Coloque uma setinha no seu PDF ao lado do item 3 e outra setinha ao lado do item 4, porque, sem sombra de dúvida, essas duas aplicações são as mais importantes no que tange ao infinitivo com a partícula to, tudo bem? Por falar em setinha no número 4, vamos ver do que se trata. Após determinados verbos, galera, na língua inglesa existem alguns verbos que puxam, que atraem para perto de si o infinitivo sempre com a partícula to. Então, posteriormente estudaremos isso. Existem verbos que aceitam ser acompanhados tanto pelo infinitivo quanto pelo gerúndio. Existem outros verbos que só aceitam o gerúndio. Só que nesse momento nos interessa apenas os verbos que atraem o infinitivo com a partícula to. Daniel, são muitos verbos? Eu diria que são em torno de 50. E eu vou postar na plataforma uma lista completa desses verbos. Mas eu trouxe para vocês aqui, olha só, alguns dos verbos mais importantes. Na verdade, os top 10, os 10 verbos mais importantes no cenário do infinitivo com o to. 2 deles, inclusive, eu já fiz uso para poder ilustrar essa aplicação para vocês. Olha só. We decided, nós decidimos, to sell our house. O verbo decide é um desses muitos verbos da língua inglesa, mais especificamente um dos 10, que eu vou já listar para vocês, que atrai o infinitivo com o to. Por isso, o simples fato de ter feito uso do decide já foi o suficiente para a gente trabalhar com o verbo no infinitivo com o to, o verbo vender. Nós decidimos, we decided to sell our house. Perceberam? Sell é o verbo vender, com a partícula to, a gente está falando daquele infinitivo dito lá no começo da aula, o infinitivo para valer, o infinitivo oficial da língua inglesa. Mais um exemplo, o verbo refuse, que significa recusar-se. Então, olha só, I refuse, eu me recuso to tell the truth, dizer a verdade. Eu me recuso a dizer a verdade, perceberam? Então, da mesma forma que o decide atraiu o infinitivo com o to, o refuse fez absolutamente a mesma coisa. Um detalhe importante que você já deve ter notado, mas que nós teremos a oportunidade de comentar mais tarde, é que não interessa com qual tempo verbal você está trabalhando. Por exemplo, no exemplo de cima, o decided, com ed no final, indica a formação do simple past, passado simples. Calma, que a gente vai trabalhar os tempos verbais posteriormente, tá? Já o refuse indica a formação do presente simples. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque não interessa
se o verbo está no passado, no presente ou no futuro. Seja como ele aparecer, ele vai atrair para perto de si o infinitivo. Agora o infinitivo não. O infinitivo é fixo. O que é que você quer dizer com isso? Eu sempre vou trabalhar com o verbo precedido da partícula to, tudo bem? Infinitivo não tem passado, presente e futuro. Infinitivo não é tempo, infinitivo é forma do verbo, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês uma lista com os 10 verbos mais importantes no contexto do infinitivo com o to. O primeiro deles é o verbo to choose, que é o verbo escolher. Notem que eu coloquei aqui na primeira coluna o verbo no infinitivo, propriamente dito, na segunda coluna a tradução desse verbo, só para você ir se familiarizando com cada um deles, e na terceira coluna um exemplo básico, só para vocês verem como funciona na prática a utilização desse verbo junto com o infinitivo. Então, ó, to choose é o verbo escolher, como eu já disse, we chose to ignore it. Ei, Daniel, acho que você cometeu um erro, porque choose tem 2 Os e aqui tem um O só. Por quê? Porque essa forma aqui é um passado irregular. Com apenas um O, nós estamos falando do passado irregular. Calma que a gente vai estudar isso depois. Eu chamo sua atenção para o que está em vermelho, que é o infinitivo com o to, o verbo ignorar, to ignore. Então, nós escolhemos ignorar isso, ou seja, nós decidimos não levar em consideração alguma coisa. To decide é o segundo verbo que eu trago para vocês. O verbo decidir. Olha só. She decided not to go to the party. Agora eu quero que você preste muita atenção à observação que eu vou fazer. Daniel, o infinitivo tem forma negativa? Tem sim. A forma negativa ela é muito fácil de ser construída. Basta você colocar essa partícula que inclusive eu grifei para chamar a sua atenção antes do infinitivo com to. Então, que fique muito claro, você, para construir a forma negativa do infinitivo, vai precisar da partícula not, não esqueça isso, mas principalmente essa segunda informação, grave na sua memória. Essa partícula not deve ficar antes da partícula to, nunca entre a partícula to e o verbo propriamente dito. Então, por favor, se um dia você estiver respondendo uma prova de escola militar e você encontrar esse not, no segundo exemplo, posicionado entre o to e o go, desconsidere, descarte, rejeite essa possibilidade, porque é uma armadilha para induzir você ao erro. Então, not tem que ficar antes da partícula to. Daniel, eu acho que eu erraria, sabe por quê? Porque eu imaginei que o not deveria vir antes do verbo, já que eu quero transformar o infinitivo para negativo. Pois vamos raciocinar assim para facilitar a sua vida. Como é o verbo jogar? Aí você me responde, to play. Não é assim que você me responde? Como é o verbo não jogar? Muito simples, não jogar. Coloca a partícula não antes do verbo jogar. O verbo jogar não está no infinitivo, né? To play, então fica not to play. Basta lembrar disso numa situação de prova. Jogar, não jogar. To play, not to play. Simples assim, ok? Então, só reforçando a partícula not, vai ficar antes da partícula to do infinitivo. O próximo verbo é o verbo to hope, que é o verbo esperar. Cuidado porque a língua inglesa tem vários verbos para a ação de esperar. Esse hope é esperar no sentido de ter esperanças, ok? Então, I hope to see you soon. Eu espero ver você em breve, eu tenho essa esperança. Então, a utilização do verbo hope, mais uma vez, puxou para perto de si o infinitivo com o to. O verbo to intend, que é o verbo intencionar da língua portuguesa. Como a gente não usa muito o verbo intencionar, eu substituí pelo verbo pretender, ok? Daqui a pouco eu vou fazer uma observação adicional em relação a esse verbo. To intend é o verbo pretender. E se você estiver fazendo uso desse verbo, já sabe. Infinitivo com o to, olha só. She did not intend to hurt you. Ela não intencionava, ela não pretendia, como a gente fala no cotidiano, machucar você, ferir você. To hurt, infinitivo com o to. To learn, um verbo que é muito conhecido na língua inglesa, o verbo aprender. Você já sabe que o learn também vai ser um verbo atrator do infinitivo com o to. Então, olha só, he learned
to speak Spanish. Ele aprendeu a falar espanhol very quickly, muito rapidamente. Tudo bem? Então, learn puxou para perto de si o infinitivo com o to. Observação importante sobre o próximo verbo, to manage. Esse verbo, em geral, a gente traduz como administrar, gerenciar, porém, quando ele vem acompanhado do infinitivo com o to, quase sempre a melhor tradução para se encaixar na leitura que você está fazendo é o verbo conseguir. A língua inglesa tem várias formas de transmitir a ação de conseguir. Uma delas é com o manage, ok? Então, we managed to finish everything on time. Nós conseguimos terminar, to finish, tudo na hora, ou seja, no momento certo, ok? To pretend. Lembram quando eu disse que faria uma observação sobre o pretender? Cuidado com o to pretend. Por quê? Porque ele é um falso cognato. Para você que está começando a estudar agora a língua inglesa, o que é um falso cognato? De forma bem resumida, é uma palavra que parece, mas não é. A grafia dela, você jura que sabe a tradução pela escrita e você descobre depois que aquela palavra não tinha absolutamente nada a ver com o que você imaginava. Então, to pretend não é o verbo pretender, até porque já vimos que para transmitir a ação de pretender nós temos o verbo to intend. Sendo assim, o que seria o verbo to pretend? O verbo fingir, dissimular, ok? Então, olha só. He pretended not to hear a word. Ele fingiu não ouvir uma palavra. De novo, pretended é um falso cognato, fingiu. A terminação ed indica que a ação aconteceu no passado. E, por favor, me permitam reforçar isso. Olha aí o not. Olha a posição dele em relação ao infinitivo propriamente dito. Já sabem, vou repetir só mais uma vez, o not tem que preceder a partícula to, tudo bem? O nosso oitavo verbo é o verbo to promise, que é o verbo prometer. Então, she promised to take us with her next time. Ela prometeu nos levar com ela da próxima vez, promised. Então, veio seguido naturalmente pelo infinitivo com o to. O verbo to refuse, que já apareceu no exemplo no slide anterior, que é recusar ou recusar-se. I refuse to cooperate. Eu me recuso a cooperar, colaborar, ok? E por último, talvez um dos verbos mais importantes, que é o verbo querer, o verbo to want. Grave esse verbo, tá? Dos 10, eu diria que ele é o mais importante. Daniel, por que você não colocou no topo? Porque eu organizei, tá? Seguindo a nossa ordem alfabética. Então, to want é o verbo querer ou desejar. Eu gosto mais de traduzir como querer. I want to speak with you in private. Eu quero falar com você em particular, ok? Então, nesse caso, o want exige que a gente utilize o infinitivo com to. Bom, partindo do princípio de que você entendeu já todas as situações do infinitivo com to, chegou a hora de comentar agora o infinitivo sem o to. Ou seja, as 5 situações onde você será obrigado. Não é uma questão de escolha, não é facultativo, você é forçado a tirar a partícula to. São 5 situações. Eu, particularmente, acho que elas são bem fáceis de a gente memorizar. Vamos a elas. Primeira, quando você estiver trabalhando com os verbos auxiliares will e would. Esses dois verbos, eles estão associados a uma ideia de futuro, tá? Will seria o equivalente na língua portuguesa ao futuro do indicativo e o would seria o futuro do pretérito. Você não precisa se preocupar com essa classificação em português, você só precisa lembrar nesse momento que ao fazer uso de um desses dois verbos, eu sou obrigado a me comportar de uma forma totalmente diferente do que eu vinha fazendo. Ou seja, ao invés de colocar a partícula to, eu vou removê-la, eu vou fazer com que ela desapareça da minha oração. Então, olha só, se eu chego para você e digo assim, ele perderá o emprego dele. He will lose his job. Ele perderá. Lose é o verbo perder. Will lose, perderá, ok? Nesse caso, para a gente, não interessa o tempo verbal nesse momento, não. Não interessa a tradução, interessa apenas que você foque no infinitivo sem a partícula to, o chamado bare infinitive, ok? A mesma coisa vale para would. I would tell the truth.
Eu diria a verdade. Se você me perguntasse, eu diria a verdade. I would tell. Então a presença do would, da mesma forma que o will, e notem que eu fiz questão de grifar os dois, para chamar sua atenção na hora que você estiver estudando, tá? Vai exigir que você use o infinitivo sem a partícula to. Nunca coloque a partícula to nesses casos, senão você vai perder a questão. Também usaremos o infinitivo sem o to depois dos chamados verbos modais. O que são os verbos modais? São aqueles verbos que alteram o sentido do verbo principal. Os mais importantes são, anotem aí para mim, must, o verbo dever, should, o verbo deveria, can, o verbo poder e may, que tem a mesma tradução. Esses 4 verbos que nós estudaremos detalhadamente em uma das nossas aulas posteriores são os 4 principais tipos de modais que nós temos na língua inglesa. Eu peguei um deles, o must, para ilustrar o que vai acontecer quando nós estivermos trabalhando com um verbo modal. Infinitivo sem o to, observem. Children must obey. As crianças devem obedecer. O verbo obedecer, no infinitivo com o to, seria to obey. Mas a presença de um verbo modal me faz trabalhar com o infinitivo sem o to. Então, não esqueçam. Must, M-U-S-E-T, should, S-H-O-U-L-D, can, C-A-N e may, M-A-Y, anotou os 4? São os chamados verbos modais, os principais, e exigem um infinitivo sem o to. É bom que você anote no seu PDF, porque você vai treinando a escrita de determinadas palavras que são de suma importância para o seu estudo na língua inglesa, tudo bem? Então já sabe, depois de verbos modais, usaremos o infinitivo sem o to. Terceira aplicação do infinitivo sem o to. Muito cuidado com essa terceira aplicação. Depois das partículas but e except. Como você já deve ter estudado inglês anteriormente, mas muito provavelmente você associa o but à ideia de mas ou porém, não é verdade? Realmente o but, ele pode sim ser uma conjunção adversativa, uma conjunção coordenada que introduz a ideia de oposição ou contraste. Acontece que o but tem uma outra situação de aplicação que pouquíssima gente conhece. Qual é? O but é uma partícula que também pode funcionar como exceto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa terceira aplicação? Que tanto o but quanto a palavra except, essas duas, elas estão expressando a mesmíssima ideia em inglês, ou seja, elas equivalem ao nosso exceto, tudo bem? Eu não quero que você apague da sua memória que o but significa mas ou porém, pode continuar lembrando disso. Eu só quero acrescentar uma informação nova ao que você, em tese, já sabe, tudo bem? Que o but, além de significar mas ou porém, também pode funcionar como exceto. E quando o but estiver funcionando como exceto, olha o que vai acontecer. Você vai trabalhar com o infinitivo sem o to. E aí eu trouxe esse exemplo, ó. We could do nothing but pray. Nós não podíamos fazer nada but pray, exceto rezar. E aqui eu fiz uma observação entre parênteses, que do mesmo modo que eu usei o but, eu também poderia ter empregado except. Seja qual for a partícula que você opte por usar, você vai sempre ter que trabalhar com o infinitivo sem o to, tudo bem? Então as três primeiras aplicações do infinitivo sem o to estão encerradas, com os verbos auxiliares o will e o would, indicadores de futuro. Quando você estiver trabalhando com aqueles 4 verbos modais, depois estudaremos outros, e após as partículas but e except, quando o but estiver funcionando como exceto na língua inglesa. As duas últimas aplicações, fechando o estudo do infinitivo, dizem respeito, primeira delas, aos verbos make e let. Esses 2 verbos que você provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar, o verbo make é o verbo fazer e o verbo let é o verbo deixar ou permitir, tudo bem? Quando você estiver trabalhando com esses verbos, você de novo será obrigado a usar o infinitivo sem o to. Por exemplo, uma canção começa a tocar na rádio e você se emociona por ouvir essa canção. Aí você comenta comigo, this song makes me cry. Esta canção me faz chorar. Olha o verbo chorar. Vejam a ausência da partícula to. Por quê? Porque o verbo make
é um verbo que exige que você utilize o infinitivo sem a partícula to, tudo bem? O mesmo raciocínio vale para let. Basta lembrar daquela música dos Beatles, um clássico, Let It Be. Já notaram? Ó? Let It Be. Be está sem a partícula to. Por quê? Porque o verbo let tem essa propriedade de exigir que você retire, remova a partícula to, que caracteriza o infinitivo oficial da língua inglesa. Então, depois dos verbos make e let, você já sabe, você vai trabalhar com o infinitivo sem o to. E para fechar o infinitivo sem o to, as expressões had better e would rather. Eu quero que você gradativamente vá se acostumando com essas duas expressões. Por quê, Daniel? Porque elas são constantemente trabalhadas no cenário da língua inglesa. E o que elas significam? Had better equivale a nosso seria melhor. Em geral, é uma expressão que nós utilizamos quando queremos oferecer a alguém um conselho. Então, quando a gente diz seria melhor você estudar para a prova, seria melhor você ficar em casa, seria melhor você procurar um médico, deu para entender? Você está dando um conselho, não necessariamente a pessoa vai seguir, mas você está oferecendo a essa pessoa um conselho, uma recomendação, uma orientação, uma sugestão, tudo bem? Então, had better é uma expressão idiomática, ou seja, não tente traduzir ao pé da letra porque não rola, não funciona, você não vai conseguir. Você precisa memorizar que o had better equivale ao nosso seria melhor. E o would rather é uma outra expressão que se comporta de uma forma semelhante ao had better, só que ao invés de expressar um conselho, expressa uma preferência, uma predileção que você tem. Tudo bem? Então, favor não confundir em termos de sentido essas duas expressões. Had better é um conselho, would rather é uma preferência. E por que você colocou as duas juntas, Daniel, se elas não são equivalentes em sentido? Porque ambas vão exigir o uso do infinitivo sem o to. Tudo bem? Então aqui a nossa função não é nesse momento trabalhar a parte semântica, ou seja, o significado, e sim a parte gramatical propriamente dita. Então olha só, quando você usa o had better, você trabalha com o infinitivo sem o to. You had better go home. Seria melhor você ir para casa. Deu para entender? Então vamos imaginar que você está febril. E aí eu quero dar um conselho para você. Seria melhor você ir para casa, descansar, repousar, ok? Então, you had better, um bisuzinho para quando você encontrar esse had better num texto. Primeiro você traduz o seria melhor, had better. Depois você retorna para poder ver qual é o sujeito da oração, no caso você, e depois vem a ação propriamente dita. E aí, gente, não esquecer, é infinitivo sem a partícula to. Outro exemplo, vamos imaginar que eu digo, seria melhor você ir para casa. Aí você responde, não, Daniel, eu preferia ficar aqui. I would rather, lembra que eu disse que would rather é uma expressão que transmite a ideia de predileção ou preferência? Então a pessoa responde, não, Daniel, I would rather, preferia. Então já sabe, encontrou essa combinação, tá, de duas palavras, had better e would rather, você já traduz como seria melhor a de cima e preferia a de baixo. Sempre funciona, sempre vai dar certo. I would rather stay here. Eu preferia ficar aqui. Tudo bem? Com isso a gente encerra a parte teórica e agora é colocar em prática o que nós aprendemos a respeito do infinitivo com o to e sem o to. Então sigamos em frente. Olha essa primeira questão da Escola Naval. Indicate the alternative which would correctly complete each of the following sentences. Indique a alternativa que completaria corretamente cada uma das seguintes sentenças. Eram várias questões, o enunciado era o mesmo para cada uma delas, eu trouxe apenas uma que nos interessava por se tratar do assunto com o qual nós estamos trabalhando. I was very happy, tracinho, him that he'd won the prize. Eu fiquei muito feliz em dizer para ele que ele tinha he'd won, ele tinha vencido, ele tinha ganhado o prêmio. Para a gente o que interessa é o seguinte, uma rápida analisada nas alternativas nos faz perceber que ele quer que nós sejamos capazes de dizer qual é a forma adequada do verbo para preencher essa lacuna.
ok? Não sei se vocês concordam comigo, mas essas três alternativas são absolutamente inviáveis, porque elas envolvem tempos verbais que, aliás, nem sequer foram estudados. Então, eu eliminaria a letra C de casa, eliminaria a letra D de dado e eliminaria o item E, tá certo? Claro que quando você estiver fazendo a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros, todo o teu conhecimento vai estar sendo usado simultaneamente. Mas nesse momento, para poder fixar um pouco mais, eu vou trabalhar com o sistema da eliminação. Então essas três alternativas foram eliminadas. Sobraram duas. Qual é a diferença real entre a letra A e a letra B? Ora, você já deve ter percebido, né? Uma está trabalhando com o infinitivo com a partícula to e a outra está trabalhando com o infinitivo sem a partícula to. E agora, Daniel? Ora, e agora você vai lembrar de quais são os casos em que a gente usa o infinitivo com to e quais são aqueles em que a gente dispensa a necessidade da partícula to. Se vocês puxarem pela memória ou se a memória falhar, se vocês derem uma olhada no PDF, vocês vão ver que a terceira aplicação do infinitivo com to envolve o uso de, lembrou? Adjetivos, isso mesmo, aqueles qualificadores. E happy, que inclusive foi usado em um dos exemplos quando eu estava trabalhando com vocês a parte teórica. Happy é um adjetivo clássico, ou seja, uma palavra que a gente normalmente já sabe que é um adjetivo. Então isso elimina a necessidade do uso... isso elimina a necessidade de tirar o to, ou seja, o infinitivo sem o to, e nos empurra na direção da resposta correta, que seria o infinitivo padrão, o infinitivo oficial, o infinitivo com o to. I was very happy to tell him. Eu fiquei muito feliz de dizer a ele, entenderam? To tell. Daniel, quer dizer então que eu posso responder essa questão simplesmente olhando para o happy? Sim. Basta você reconhecer que se trata de um adjetivo que você já naturalmente você vai entender a necessidade do uso do infinitivo com o to. Olha essa segunda questão do ITA, escolha a opção correta. O ITA sempre traz o enunciado em português. If you promise, angry with me, I will tell you what I broke. Se você prometer não ficar zangado comigo, eu te direi o que eu quebrei, certo? Vamos supor que é uma criança falando para a mãe. Ela acidentalmente quebrou alguma coisa e ela está com receio de dizer para a mãe por receber um castigo. Ela diz, se você prometer não ficar zangada comigo, eu te direi a verdade, beleza? Para a gente o que interessa é, vocês notaram que as próprias opções elas já deram um indicativo disso. Que a gente agora vai trabalhar com o infinitivo o infinitivo na negativa. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? A gente vai lembrar quais são as situações em que a gente usa o infinitivo com o to ou sem o to. Depois a gente vai se encarregar de colocar a partícula not antes do verbo, no infinitivo com o to ou no infinitivo sem o to. Então vamos lá. Como que eu faço? Antes da lacuna agora não tem um adjetivo. E aí, complicou? Você provavelmente já deve ter lembrado da nossa tabelinha de verbos. Você deve ter observado que um dos 10 verbos que eu pedi para vocês estudarem é o verbo prometer, promise. Ora, se eu estou trabalhando com um verbo que atrai para perto de si o infinitivo com o to, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com a ação precedida da partícula to. E como o contexto ele faz a gente imaginar a necessidade do uso do infinitivo na negativa, qual é o próximo passo? Pegar a partícula not e colocar antes do to, ok? Pela análise das opções, a gente já percebe que a ação propriamente dita é o verbo get, que informalmente pode substituir o verbo to be, o verbo ser ou estar. Se você prometer que não vai ficar, ok? Então eu posso trocar o to be pelo get. A pergunta que eu faço para vocês é, nesse contexto, qual seria a resposta correta? Daniel, primeiro eu vou usar o not, depois a partícula to e por último o verbo, seja ele qual for. Muito bem,
É exatamente isso que eu queria demonstrar ao trazer para vocês essa questão. Então eu não posso marcar o item A, não posso marcar a letra B, não posso marcar a letra D de dado, muito menos o item E. Então a resposta correta é aquela, de novo, que traz a sequência not, mais to, mais o verbo propriamente dito. Resposta correta, a letra C de casa. Sigamos em frente. Olha essa questãozinha da F1, duas questõezinhas da Marinha para você treinar, tá? Olha essa questãozinha da F1. Which verb takes only an infinitive as a complement? Qual verbo recebe apenas um infinitivo como complemento? Vocês se lembram de uma observação que eu fiz? Que alguns verbos podem ser seguidos ou pelo gerúndio, ou pelo infinitivo, ou só pelo gerúndio, ou só pelo infinitivo. E aí eu tracei para vocês uma lista de 10 verbos. Eu coloquei esses 10 verbos lá naquela tabelinha que nós estudamos. E se vocês observarem, begin não estava lá, remember também não, stop, mais um verbo que está fora daquela tabela, e o mesmo vale para prefer. Só um desses 5 verbos coincide com o que nós estudamos naquele slide. O slide que trazia os top 10, os 10 verbos mais importantes da língua inglesa que atrai para perto de si o infinitivo. Então eu elimino o item A, elimino a letra B, mais o item a ser descartado, a letra C, elimino a D de dado e resposta correta. Se não me falha a memória, o exemplo era até assim, ó, eu quero falar com você em particular. I want to talk ou to speak. Ok? Não interessa qual seja o verbo, o que interessa é que tem a partícula to lá. Beleza, galerinha? Então, o want é um verbo que exige um infinitivo com o to, tá? Apenas ele como complemento natural. E essa quarta questão, que começa com uma tirinha. Eu quero que você analise para mim essa tirinha, tá? É um clássico Charlie Brown, muito cobrado em provas de Enem, vestibulares, escolas militares, concursos públicos. Essa garotinha é a Lucy, ela tá caminhando, aí ela vê alguma coisa no chão, daqui a pouco a gente vai entender o que é que ela vê. Hi, bug, ela diz. Oi, besouro, ok? É um bichinho, um insetozinho que ela viu no chão. Have a nice spring, tem uma linda primavera, ela diz. E aí ela olha para o Charlie Brown e diz assim, what else? Can you, tracinho, to a bug? O que mais você pode dizer para um besouro? Deu para entender? O que mais você pode dizer para um besouro? Perceberam? A gente vai ter que preencher essa lacuna com o verbo dizer. O verbo dizer em inglês é to say. Não esqueça, S-A-Y. Só que a gente tem que definir, a gente tem que determinar se esse verbo, o verbo dizer, vai vir com a partícula to ou sem a partícula to. O que você me diz? Daniel, eu acho que a gente deve usar o infinitivo sem a partícula to. Aí eu peço para você uma justificativa. Por quê? Aí você diz, porque eu detectei a presença do can, Daniel, e você disse que o can é um verbo modal. E verbos modais, eles exigem que nós trabalhemos com infinitivo sem o to. Muito bem, eu fico feliz de ver que você conseguiu fixar uma dessas aplicações. Então, ó, read the comic strip, leia a tirinha cômica, and choose the correct alternative to fill in the blank. E escolha a alternativa correta para preencher a lacuna. Acho que agora ficou fácil, né? Eu não posso trabalhar com o item, vejamos, o verbo no infinitivo com o to say, por causa do modal. Não posso trabalhar com o says, porque isso aqui é o presente simples, a gente ainda não estudou. Não posso trabalhar com o ing, que caracteriza o gerúndio. E não posso trabalhar com o presente contínuo, porque é um tempo verbal e nesse momento nós não estamos trabalhando verb tenses, tempos verbais. Resposta correta, portanto, letra C, que nada mais é do que um infinitivo sem o to. E para fechar, mais uma questãozinha do ITA, que diz, a melhor forma de se concluir a sentença abaixo é... Então tem um fragmento textual, a gente vai ler, até para que a gente consiga ganhar um pouquinho mais de vocabulário, já que o nosso trabalho está apenas começando. Although personal appearance is of great importance when going to an interview for a job, the candidate should be careful, tracinho. Embora although, conjunção concessiva, a aparência pessoal seja de grande importância, quando você vai para uma entrevista de emprego, o candidato, ou seja, a pessoa que postula uma vaga no mercado de trabalho,
Ela deveria ser careful. O que você me diz sobre essa palavrinha careful? Você consegue entender que se trata de um adjetivo, e se é um adjetivo, você vai usar o infinitivo count. Como ele diz, é importante que o candidato seja cuidadoso para não se vestir exageradamente. Vestir-se exageradamente em inglês é overdress, com a partícula to overdress. Com a partícula not antes, resposta correta, portanto, só pode ser a letra C de casa, tá bom? Com isso a gente encerra a nossa primeira aula e o próximo passo é você colocar em prática através da lista de exercícios de revisão o que você aprendeu sobre o infinitivo com o to e sem o to. Um abraço.